Graças a paz a todos os irmãos e irmãs, estamos aqui no Zoom, também no YouTube e em todas as plataformas digitais, o nosso quinto e último encontro do estudo bíblico Uma Vida com Propósitos. Então sejam todos bem-vindos. E sem perda de tempo, né, a gente fez uma organização aí, né, para que todos os pastores locais pudessem falar algum ponto, enfim, para ficar uma coisa bem democrática entre nós. E eu quero começar então com o Diego, representando a nossa igreja, né, a igreja de Santos, né, a nossa, eu ia dizer caçulinha, né, não é mais caçulinha, né, a caçulinha é online, mas é quase isso, né. Deixa eu me organizar aqui. Vamos lá. Diego, você já está como anfitrião? Vê se você consegue habilitar o teu microfone. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou colocar agora, Diego. Só um minuto, peraí. Eu acho que agora sim. Vê se você Agora sim. consegue. Foi. Boa noite, irmãos e irmãs. Muito feliz de podermos estar aqui mais uma vez, representando agora nosso cômodo de Santos. Feliz de ver alguns de vocês aqui também. Bom demais. E hoje a gente chega, então, no último episódio dessa série chamada Uma Vida com Propósitos. Espero que tenha sido enriquecedor para vocês, abençoador para todos vocês, assim como foi para mim também. Recapitulando aí um pouco dos nossos encontros, olha só, né? Um mês se passou e olha o caminho que a gente percorreu. Que coisa incrível. Então, na primeira semana, planejados para agradar a Deus, formados para a família de Deus na segunda semana, criados para ser semelhantes a Jesus, moldados para servir a Deus, e agora, último encontro, feitos para uma missão. Como de costume, algumas dicas aí para que todos nós tenhamos um ótimo encontro. Aumente a expectativa do seu coração, hoje vai ser realmente uma noite incrível, marcante para todos nós. Leia o e-book, mas também anote aí os insights que vierem no seu coração, certeza que Deus vai trazer coisas especiais aí para você. Afaste as interferências, então agora é hora de desligar a televisão, desligar o celular, afaste aí as interferências para que você aproveite ao máximo e Bíblia na mão, porque a gente vai ler alguns versículos hoje. Nosso encontro de hoje, então, feitos para uma missão. Olha só, para você que está nos ouvindo aí, a gente tem nesse slide uma foto de um astronauta. E eu fui pesquisar um pouquinho como que é a vida de um astronauta. Quem aqui, né, já sonhou em ser um astronauta? Muitos de nós sonhamos em ser jogadores de futebol, médicos, mas outros sonharam em ser astronautas. Então, eu vou te dar aqui o caminho hoje para você que quer ser um astronauta. Para quem não sabe, né, um astronauta é aquele profissional que vive da exploração no espaço, a exploração humana no espaço. E uma curiosidade é que a maioria deles, a maior parte da carreira deles se dá em treinamentos no solo. Então, o astronauta passa muito mais tempo da sua profissão aqui na Terra do que lá no espaço. Então, aqui alguns pontos importantes para você ser um astronauta. Primeiro, que para ser um astronauta da NASA, precisa ter inglês fluente, precisa ter uma graduação e uma pós-graduação em alguma área de ciências exatas. Depois, precisa ter pelo menos 3 anos de experiência nessa área de atuação. E por último, olha só, no mínimo 1.000 horas de voo em um avião a jato, em aviões a jato. Por que eu estou contando tudo isso? Porque todas as vezes em que a gente olhar para um astronauta agora, a gente vai se lembrar de todo o percurso que ele trilha para poder realizar aquilo que ele acredita que nasceu para realizar. Um astronauta não passa todos esses anos estudando e treinando e trabalhando simplesmente porque ele gosta. Eu acho legal. Não, é porque ele tem certeza de que ele nasceu para aquilo. E ele trilha todo esse caminho
E eu quero dizer para você, nessa noite, que a gente também nasceu para uma missão. Nós fomos criados para uma missão, e eu quero dizer para você que essa missão é muito mais importante do que a exploração de Marte, de Vênus, de Saturno, da Lua, de qualquer outro lugar que um astronauta pode ir. A nossa missão é, de fato, uma missão extremamente importante e impactante, e a gente vai descobrir isso juntos hoje. Olha só o que diz o texto de João, capítulo 17, versículo 18. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Vou ler de novo, isso aqui é Jesus que está falando. Assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. Gente, se eu tivesse, e eu sei que vocês também, se a gente tivesse a oportunidade de descobrir qual seria o último dia da nossa vida, ou a última semana, eu tenho certeza de que essa última semana seria uma semana marcante. Com certeza, eu não gastaria a minha última semana assistindo o jogo do Corinthians. Eu não gastaria a minha última semana discutindo com a minha esposa coisas irrelevantes. Os últimos momentos revelam coisas muito importantes. Aqui, João capítulo 17 fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. É uma das últimas orações, não a última, mas uma das últimas orações que Jesus vai fazer, porque essa oração ela acontece logo depois da última ceia e um pouco antes de Jesus ser levado para ser crucificado. Interessante que, se a gente for ler o capítulo 17 inteiro de João, a gente vai perceber 3 momentos. Em primeiro lugar, do versículo 1 ao 5, Jesus ora por ele mesmo. Logo em seguida, do versículo 6 ao 19, Jesus ora pelos seus discípulos. E, finalmente, depois disso, dos versículos 20 ao 26, Jesus ora por todos os crentes. Ou seja, Jesus ora por nós. Jesus ora dizendo que, assim como o Pai deu uma missão para ele no mundo, agora, nesse momento, ele estava dando uma missão para nós, no mundo também. Por isso eu quero dizer para você que nós fomos feitos para uma missão. Olha só essa frase do próximo slide. Deus está atuando no mundo e quer que nos juntemos a Ele. O plano de Deus é que tenhamos tanto um ministério no corpo de Cristo, quanto uma missão no mundo. Gente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar e trazer para o nosso coração é que o sacrifício de Jesus não teve um fim em si mesmo. Sabe, o sacrifício de Jesus não vale só para levar a gente para o céu. A gente não nasce de novo simplesmente para ir para o céu. Se fosse assim, no momento em que a gente recebe a Jesus, confessa a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, simplesmente seríamos arrebatados, porque acabou. Se o sacrifício de Jesus fosse para levar a gente para o céu, acabava ali. Mas isso não é verdade. A gente não nasce de novo só para ir para o céu. Olha só que grande responsabilidade que a gente tem. Nós fomos chamados para dar sequência na obra que Jesus começou. Gente, olha que glorioso isso. Olha que responsabilidade maravilhosa que Deus deu para a gente. A gente nasceu para dar sequência ao ministério que Jesus começou. A obra que Jesus começou. E essa obra ela tem 2 caminhos. É uma obra que acontece com aqueles que estão dentro da igreja e também com aqueles que estão fora da igreja. Vejam só, existe uma diferença entre ministério e missão. Ministério é o serviço oferecido entre aqueles que creem. Olha só o texto do próximo slide, lá de Colossenses, capítulo 1, versículo 25. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que da palavra de Deus nós somos ministros. Nós somos responsáveis por transmitir às próximas gerações aquilo que é a verdade do Evangelho.
Então, o ministério é o serviço oferecido entre os que creem. Ministério é quando a gente serve na igreja e serve as pessoas que fazem parte desse ambiente. Agora, a missão é diferente. Olha só o que é missão. A missão é o serviço com os que não creem. Missão é o serviço com os que não creem. Marcos 16, 15. Olha só o que diz. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é uma noite, gente, que Deus preparou para que a gente reconheça que existe uma ligação divina entre ministério e missão. Existem pessoas que gostam de separar, de dicotomizar a vida. Colocam a vida entre a vida espiritual e a vida secular. Pessoas que acreditam que um momento como esse é espiritual. Não pode ser outra coisa. A gente está falando da palavra, a gente está reunido entre irmãos, a gente está falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre propósito. Isso é um momento espiritual. Agora, amanhã, quando a gente acordar e levantar de manhã e pegar o ônibus e ir para o nosso trabalho, isso é secular. Não, isso não pode ser espiritual. O que há de espiritual em pegar o ônibus de manhã? O que há de espiritual em eu sentar na frente do meu computador e trabalhar durante o dia? Não, isso é secular. Não, irmãos. Não dá para a gente separar o que é vida espiritual de vida secular, porque Deus chamou a gente para uma vida integral. Deus nos criou de maneira integral. Por isso, hoje é uma noite especial para nós, porque nós vamos descobrir, então, qual é a nossa missão. Que missão é essa que Deus colocou na nossa mão? Que responsabilidade é essa que Deus colocou na nossa mão? Em nome de Jesus. Vocês estão preparados? Coloque aí no chat se vocês estão preparados. É isso, pastor? É muito doido isso, né, Diego? Porque cada vez mais eu tenho a convicção que a gente acertou na frase ou nas frases que exalam aquilo que a gente acredita como missão e visão, né? Somos uma igreja que ama a Deus, serve as pessoas, né? E influencia o mundo, né? E você trabalha, você faz essa dicotomia, eu achei interessante essa dicotomia. É lógico que esse assunto não se esgota, mas achei muito interessante, né? O ministério é aquilo que a gente faz para aqueles que fazem parte da nossa comunidade, é o nosso serviço, é a nossa pregação, é a nossa diaconia. Por mais que isso também seja uma missão, mas é uma missão dentro do nosso raio de ação mais comunitária. Missão não, missão vai além, né? Aquilo que Jesus disse, preguem em Jerusalém, depois vão para a Judéia, depois vão para Samaria e vão para os confins da terra. Então, eu percebo também que existia uma preocupação de Jesus em fazer a missão de maneira organizada. Comecem com os de casa, cresçam um pouco mais, depois expanda um pouco mais, e chegou para nós, né? Então, por isso que, e eu confesso aqui que eu fico muito, às vezes me dá algumas crises, né? Porque eu gostaria de apressar alguns processos na ADAI. Tem tanta coisa que eu quero fazer na ADAI, mas tanta coisa que se a gente ficar uma madrugada toda e vocês falarem para mim, pastor, conta tudo que você sonha para a ADAI, uma madrugada com certeza seria um tempo muito curto. Mas é isso, é a gente ser fiel no pouco, é cuidar daqueles que estão perto da gente, dentro do nosso network, dentro do nosso ciclo, né? E dentro do nosso perímetro. Eu acredito que naturalmente Deus vai nos colocando em responsabilidades maiores, né? E a DAI Online é um exemplo disso. A DAI Online é um exemplo disso. O que era uma ação próxima, Santos, Colorado, São Bernardo, a gente está vendo agora uma amplitude cada vez maior. Então, nesse momento eu quero chamar
o pastor Ferreira, que vai representar o nosso cômodo de São Bernardo. Seja muito bem-vindo, pastor Ferreira, vamos que vamos. Boa noite a todos e a todas, família, Adai, todos os amigos e amigas aqui presentes. É muito bom poder estar com vocês. Estamos distantes, mas estamos juntos, conectados. Quero agradecer aquele que antecedeu aqui, o Diego. Te amo, Diego. Você é meu irmãozão. E a pergunta anterior do Diego, né, a última slide foi: então, qual é a nossa missão? E o primeiro ponto que nós queremos destacar é justamente esse: a sua missão inclui seu testemunho de vida. Eu acredito que, para falar da missão, que é a missão de Deus com propriedade, primeiramente nós precisamos ser alcançados por essa missão. E esse alcance, ele se torna o nosso testemunho. E aqui, de uma forma bem particular, gente, eu posso dizer que eu fui alguém que foi alcançado por esta missão. Eu posso dizer que eu fui alvo de alguém que estava comprometido com a missão de Deus. E esse comprometimento de alguém me levou a Cristo e eu me tornei uma testemunha de Cristo. É tão interessante que essa palavra testemunha, ela vem do latim mártir, ou seja, é alguém que está disposto a dar a vida para testemunhar do que viu ou do que viveu. E o testemunho é justamente isso, meus irmãos e minhas irmãs, é a história de como Cristo transformou a nossa vida. E eu acredito que, se eu for abrir oportunidade para cada um de vocês aqui, cada um vai ter uma história linda para contar daquilo que Cristo realizou na tua vida. Interessante, gente, que escrevendo sobre esse trecho do estudo, eu me lembrei do apóstolo Paulo e me lembrei do seu testemunho. Todos nós conhecemos a história daquele que se chamava Saulo e se tornou Paulo, e a sua conversão lá em Atos 9, onde lá no caminho de Damasco, ele foi surpreendido por aquela luz que o cegou e aquela voz que dizia a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Todos nós conhecemos essa história. Interessante que entra na história um homem chamado Ananias, e Deus parece que ajeita o Waze de Ananias e fala: Ananias, eu quero que você vá lá na rua direita, na casa do homem chamado Judas. Ele até que reluta um pouco, mas Deus reforça: Saulo está lá, eu quero que você ore por ele, para que ele possa enxergar novamente. Digo mais, esse Saulo, para mim, ele é um vaso escolhido. Agora, gente, o que me chama a atenção neste relato do testemunho de Saulo, agora Paulo, é que Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele cita esse testemunho de Paulo por 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro foi no capítulo 9, o segundo relato foi no capítulo 22, e o terceiro relato foi no capítulo 26. E nós aprendemos que na teologia, que tudo que o texto bíblico ele repete, o texto quer dar uma ênfase. Então, Lucas, ele é muito explícito nisso. Entrando aqui no Atos 22, que é o segundo testemunho da conversão de Paulo, aqui Paulo é preso em Jerusalém. E diante aquelas autoridades, Paulo estando preso, ele usa justamente o seu testemunho, ele resgata toda aquela cena de Atos 9, ele usa o seu testemunho como evangelização para todos aqueles que estavam ouvindo. Interessante que a primeira coisa que Paulo resgata em Atos 22 foi rever o seu passado, ou seja, quem ele era. E esta é uma das grandes coisas que o Evangelho de Jesus, ele vem nos capacitar para usar o nosso passado como material para o nosso presente e futuro. A seguir, interessante que Paulo, ele fala da sua conversão, ou seja,
Paulo, ele novamente resgata o seu testemunho, essa invasão de Deus na sua história. Em terceiro assunto, a respeito do que Paulo falou, foi a sua libertação. Foi aquele projeto que Deus tinha para ele para o futuro. O que vemos nesses dois relatos, tanto Atos 9 como 22, é que Paulo, ele usa bem o seu testemunho para mostrar a Cristo. Só que não parou aqui, como eu disse no início, foram por 3 vezes que Lucas relata isso. E lá em Atos 26, se nós voltarmos um pouco antes, né, Atos 25, Festo, que foi o governador que assumiu aquele governo daquela região no lugar de Félix, ele leva esse assunto de Paulo, que começou lá em Jerusalém, para o rei Agripa. Fala, Paulo foi um cara de uma seita aí dos nazarenos, e ele vem perturbar essa região aqui, e o rei Agripa, ele se interessa com esse relato de Festo, que fala sobre Paulo, e ele quer ouvir Paulo. E aí Paulo começa a falar novamente do seu testemunho, além de Atos 9, além de Atos 22, Paulo novamente fala do seu testemunho para o rei Agripa. E ele começa a falar. E o seu testemunho foi tão marcante que olha a fala do rei Agripa. Eu vou colocar no chat para vocês acompanharem comigo. Vocês estão vendo aí? Faz um joinha. Olha o que diz. Mas o rei Agripa respondeu, um pouco mais, ou seja, um pouco mais, Paulo, do seu testemunho. Opa, peraí. Um pouco mais de você vai fazer de mim um cristão. Olha a profundidade que o testemunho de Paulo estava causando no rei Agripa. Paulo, ainda gemado, disse, é por isso que eu tenho orado, para que agora, ou mais tarde, não apenas o Senhor, rei Agripa, mas todos os que me ouvem aqui se tornem como eu, exceto, é claro, por essas algemas. Olha que interessante, mais uma vez, o testemunho de Paulo impactando uma pessoa. Percebam que a defesa aqui de Paulo, tanto em Jerusalém como perante o rei Agripa aqui em Atos 22, não foi uma defesa no sentido óbvio, mas a defesa de Paulo aqui foi um ataque, uma invasão no tribunal com a mensagem do evangelho. O que Paulo fez aqui, através do seu testemunho, foi pregar um belo sermão falando de Cristo. Paulo poderia muito bem se defender-se aqui, porque ele estava sob custódia, ele estava preso. Ele poderia muito, com a sua fala, tentar persuadir o rei Agripa de sua inocência, mas, em vez disso, Paulo dirigiu-se ao rei Agripa, tentando convencê-lo a sua necessidade, a necessidade do rei Agripa de um Salvador. E com certeza, gente, nós temos uma história para cada experiência que Deus nos levou a viver. A nossa missão, nós precisamos aprender isso aqui nesta noite, é compartilhar ao mundo aquilo que Cristo fez na nossa vida. Eu entendo, gente, que o mundo, ele não precisa de uma evidência, mais uma evidência da divindade de Cristo ou de argumentos a favor da existência de Deus, não. O que o mundo precisa e o que o fará ajoelhar-se em adoração é ser confrontado por um homem, por uma mulher, por mim, por você, para quem realmente Cristo significa tudo. E é isso que Cristo significa para nós tudo, onde Cristo para nós é o nosso maior testemunho. E eu termino aqui dizendo, gente, esse versículo aqui do próximo slide. Acompanhe comigo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, aí em São Bernardo, aí no Ipiranga,
aí na França, aí na Itália, onde quer que vocês estiverem, e serão minhas testemunhas, aonde você, na padaria, no mercado, na farmácia, em toda Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, para a glória do nome poderoso de Jesus. O seu testemunho, aquilo que Cristo fez na tua vida, misturado com o evangelho de Cristo, pode ter a certeza que pode converter muitas pessoas a Cristo. Pastor Soeiro? Ferreira, você estava falando, né? E eu me lembrei de uma frase de John Wesley. Ele disse uma vez assim, ó: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Olha que frase. Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Né? Que sejamos a Bíblia que o mundo tanto precisa ler. Né? Então, eu acho que essa fica a grande lição desse ponto 1. Quero chamar agora o pastor Samuel, representando o Colorado, e ele vai falar sobre esse segundo item. Seja bem-vindo, pastor Samuca, tudo bem? Amém. Boa noite a todos. Graça e paz, pastor Soeiro, pastor Ferreira, pastor do amor, no coração. Gente, o tópico 2 diz o seguinte: sua missão inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. E no tópico 1 ficou muito claro, né, que praticar a paixão tem um cunho missiológico. Ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, ao mesmo tempo isso é uma responsabilidade. E quando eu penso, né, nisso, vem algumas perguntas. Quanto de paixão há naquilo que fazemos para o Senhor? Amamos o que e quem Deus ama? Gente, aqui não é só uma questão a quem nós estamos servindo, mas como servindo. Como qualificamos isso? E aí eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que está em Mateus 25, capítulo 25, no verso 35, eu vou compartilhar com vocês aí no chat. Veja se apareceu aí, tá? O texto bíblico diz o seguinte, olhem só. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu divido esse versículo aqui em duas partes. Né? O primeiro, o dar de comer e dar de beber, eu vejo aqui um cunho missiológico que vai além do emergente. Sabe, gente, não é só dar um prato de comida. Por exemplo, Nosso Fora da Caixa é muito intencional nisso. Eles não levam só comida, eles levam uma palavra, eles acompanham. Ou seja, eles transmitem vida, né, que dá um sentido para as pessoas. Né? Então, qualitativamente, dar algo para alguém, servir alguém, transmitindo aquilo com amor e com paixão, é o fato, é fato que a gente precisa se capacitar para a gente ser eficiente, para transmitir a nossa paixão de acordo com os dons e talentos que Deus nos deu. Por isso que nós somos muito intencionais no nosso processo de integração, onde nós enfatizamos na cultura do servir a importância de constantemente se capacitar. É por isso que o college é um pilar tão vivo dentro do movimento do discipulado que acontece nos 5 pilares, porque ele oferece muitos conteúdos de qualidade. E se nós aproveitarmos bem esses conteúdos, como estamos fazendo aqui na quarta-feira, certamente a gente vai ser relevante em tudo que a gente fizer. Então, e aí vem a parte B, que eu acho muito interessante aqui, desse versículo, né? Que diz o seguinte: fui estrangeiro e vocês me acolheram. Aqui, a ideia de ser família de Deus eleva a nossa seriedade
e compromisso de servir as pessoas, né? Então, portanto, eu fechando a ideia desse versículo, se o amar e servir for um princípio, né, que vive dentro de nós, se for uma chama de paixão que de fato é a prática do reino de Deus que a gente faz em tudo que a gente está envolvido, gente, nenhuma ideologia e nenhuma circunstância é capaz de impedir essa missão que nós temos de levar o amor de Deus para as pessoas. E aí eu quero concluir esse tópico 2 lendo o próximo slide. Então, vocês podem acompanhar comigo, que diz o seguinte: à medida que nos tornamos íntimos de Deus, ele nos faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para ele, de modo que possamos ser seus porta-vozes no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver em seu alcance para mudar qualquer situação. O que nós fazemos é servir. E quando nós acreditamos que o Espírito Santo está conosco nessas ações, o poder dele pode transformar qualquer coisa. E aí, pastor Sueiro, né, que possamos enxergar Cristo no próximo e assim cumprir nossa missão de amar, servir e influenciar em todos os grupos sociais que nós estamos inseridos. Amém? Amém, meu irmão. Amém. É aquilo, quando a gente está linkado com o coração de Deus, a gente tem prazer de fazer o que Ele quer, né? É aquilo que eu preguei no penúltimo domingo. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais luz a gente recebe e mais esclarecido do que Ele deseja fazer em nós e através de nós, facilita, né? Então, tomara a Deus que a nossa agenda seja a agenda de Deus para esse tempo tão desafiador que a gente tem vivido, né? Enfim, para ir para o tópico 3, eu quero chamar aqui agora o pastor Eduardo, representando a nossa caçulinha, aí sim, o nosso cômodo online. Seja bem-vindo, Edu. Paz, gente, boa noite. Tô tentando segurar minha alegria aqui de estar aqui com vocês. Amo demais essa pastoral, Samuca, Ferreira, Diego. Muito obrigado pela oportunidade. Soeiro, eu te amo como meu cunhado. É um amor que ultrapassa, assim. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse ponto com vocês, né? Sua missão inclui as boas novas do Evangelho. Eu quero que vocês todos imaginem comigo. Você está chegando na sua casa num dia comum de trabalho. Você, de repente, tem uma caixa na porta da sua casa. E você entra com essa caixa, abre. Quando você abre essa caixa, dentro dela tem um calhamaço assim, ó, com um estudo da cura para a Covid. E ele está na sua mão. Todos nós sabemos o que a gente tem vivido nesse último ano, nesse quase 2 anos já de pandemia. Nosso país perdeu mais de 500 mil de pessoas. O mundo inteiro, muitas pessoas perderam, muitas pessoas. O mundo está em luto. E de repente, você recebe uma caixa com a solução para todo mundo sair disso, não somente de uma vacina, mas literalmente da cura para a Covid. E está na sua mão isso. O que você faria se você recebesse essa caixa? Porque é exatamente disso que a gente está falando aqui. Na sua mão não tem só um calhamaço, não são só papéis. São papéis que vão levar a cura para as pessoas. São papéis que vão levar a vida para as pessoas. Seria muito egoísta da minha parte se eu
recebesse esse presente e guardasse só para mim. Porque outras pessoas iriam estar sofrendo, outras pessoas iriam estar morrendo, mas eu estou guardando aquilo só para mim. Ah, eu vou tentar, eu vou ler todo esse calhamaço aqui e vou tentar só cuidar da minha família. Seria egoísta da minha parte. Quando a gente fala que a nossa missão inclui as boas novas do Evangelho, é exatamente disso que a gente está falando. É a gente levar vida para as pessoas. Seria muito egoísmo da nossa parte, nós como cristãos, que conhecemos a palavra, que temos intimidade com Deus, que estamos tendo a oportunidade de participar de um estudo como esse, não compartilhar a palavra de Deus. E assim como diz no próximo slide, o que são essas boas novas? Essas boas novas é exatamente isso, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, irmãos, quando nós temos essa missão, a palavra de Deus, nós não somente lemos ela no papel, mas quando nós vivenciamos ela, nós estamos pregando o evangelho, eu não estou apresentando uma placa de igreja para a pessoa, sabe? Eu acho que hoje a gente já saiu desse conceito de que não, você tem que vir para a DAI, porque é só a DAI que leva para o céu. Não, você tem que vir para a igreja X, porque é só a igreja X que leva para o céu. Não, você tem que conhecer a Cristo, porque é Cristo que vai te levar para o céu. Esse é o evangelho que está sendo pregado. E é através dessa fé que a gente tem que compartilhar. Essa é a nossa missão. E eu gosto de falar, sempre já falei isso para alguns voluntários meus, principalmente para o nosso contexto do que a gente vivencia na DAI, né? Por muito tempo as pessoas viviam um evangelho à la carte, né? Ou você chega num restaurante, tem lá um cardápio, um menu, e você pode selecionar aquilo que você quer. Ah, acho que hoje eu vou de louvor. Não, acho que hoje eu vou de diaconia. Não, gente, principalmente quem é da DAI, você que está nos visitando ou não, mas principalmente nós que estamos na DAI, nós sabemos que a mesa está posta. O nosso evangelho ali é self-service, gente. Os campos estão ali. Basta que a gente, na nossa vida, como cristãos, a gente chega. Aonde que está precisando? Precisa de Deus ali, é ali que eu vou atuar. Aonde que está precisando? Precisa do evangelho ali, é ali que eu vou atuar. E dentro disso, dentro desse leque, a gente tem o estudo que nós estamos fazendo aqui de quarta-feira. A gente tem o Adai College, a gente tem o Missões, a gente tem a Adai Music com louvor, a gente tem diversas outras departamentos e categorias da nossa igreja que servem exatamente para isso. Não para propagar o nosso nome como Igreja Adai, mas propagar o nosso nome como Igreja de Cristo. Amém? E como que a gente pode fazer isso? A gente pode falar no próximo slide. Como que a gente pode fazer isso? Convidando, orando e aproveitando essas oportunidades. Tudo que eu falei aqui são as oportunidades que a nossa igreja local está dando. Quando o anfitrião, no domingo, fala, seja um evangelista digital, compartilhe o link desse culto. Gente, são inúmeras pessoas que já foram abençoadas por compartilhar esse link. E sabe qual o problema? É que quando às vezes você compartilha o link com uma pessoa, né? E aí você pergunta, e aí, assistiu a pessoa? Ah, não, tive que fazer alguma coisa e tal. E aí você desanima, né? Por quê? Porque a gente quer que as coisas aconteçam da nossa maneira. Mas o evangelho ele é tão lindo que quando as coisas acontecem, a gente olha e fala, mas como isso aconteceu? Porque vem de Deus. O nosso papel é fazer. Então, quando a gente convida, quando a gente manda o link, gente, se tem uma mensagem que eu adoro mandar para as pessoas e que eu adoro receber, é: Edu, eu tô orando por você nesse dia. Sabe? É eu chegar para o Pastor Ferreira, eu estou fazendo uma oração especial pela sua vida hoje. Gente, não precisa mandar presente, não precisa, sabe, ficar criando moda, não. Você mandar uma mensagem dessa para uma pessoa, fala, meu, eu tô me importando, sabe? A minha vida não tá 100% perfeita, mas eu tô tirando um momento
dentro do meu coração do Evangelho de Cristo e eu tô lembrando de você, especialmente de você, eu tô orando por você. Então comece a gerar isso no teu coração, porque é isso que o Evangelho é. Essas são as boas novas que a gente tem que passar para frente. Concorda comigo, Pastor Soeira? Exatamente, exatamente. Você estava falando aí, eu me lembrei de um texto que eu preguei. Eu já preguei, acho que eu já falei dessa pesquisa em muitos sermões meus, né? Porque ele é uma pesquisa tão relevante, mas eu vou falar novamente essa pesquisa. Uma certa vez, o Instituto Hagai Internacional fez uma pesquisa, e a pesquisa perguntou para as pessoas que se converteram ao Evangelho como que elas se converteram. Eu vou falar novamente isso. 1,1% através de programas de TV. 1,1% através de filmes. 2,1% através de outros meios, seja lá o que for, pombo correio, seja lá o que for. 2,4% através de um sermão. Olhem só a cabeça das pessoas. Não, o dia que eu pregar de domingo na ADAI eu vou ser relevante. Gente, 2,4%. 2,9% através de programas de rádio. 2,9% através do trabalho pastoral. Visita hospitalar, visita no lar, XYZ. 3% através de distribuição de literatura e bíblias. 4,4% através de cruzadas evangelísticas. Para quem não sabe o que é cruzada, bom sujeito não é. Estou brincando. Seguinte, o que é uma cruzada evangelística? Isso acontecia muito. Um grande pregador alugava um espaço, ou era patrocinado para tal, alugava um campo de futebol, ou um terreno grande em algum lugar da cidade, e montava um grande palco, e as pessoas da cidade iam ouvir pregar esse pregador, certo? Isso é uma cruzada evangelística. Mas olhem só, 4,4% das pessoas pesquisadas aceitaram a Jesus através de uma cruzada evangelística. Agora, olhem essa bomba. 29,9% se converteram através de amigos. E agora, 49,7% através de parentes. Conclusão da pesquisa: evangelho é relacionamento. Então esse negócio de que vocês precisam, ou para eu ser relevante como missionário, eu preciso estar numa plataforma, eu preciso pregar no microfone. Gente, essa pesquisa não mostra isso. Sabe? Então, se eu pedir para vocês colocarem aí no chat, vamos fazer uma brincadeira aqui, no bom sentido da palavra, rápido, em 2, 3 palavras. Como que vocês se converteram? Através de uma pregação, através de um parente, através de um amigo, através de um rádio? Coloca aí no chat, fazendo um favor. Amigo, minha mãe, família. Pregação, ufa. Não ia parar de pregar. YouTube. Olhem isso, gente. É tudo relacionamento, amigos. Pregação está escrito. Pregação em um funeral, meu Deus. Através de uma amiga, família. Culto no lar. No nosso caso, um grupo de conexão, né? Gente, essa pesquisa ela não está mentindo. Olha isso. Ei, vocês são a Bíblia que as pessoas que estão em volta de vocês precisam ler. Sabe, por favor, gente, por favor, levem a atitude missionária de vocês a sério, por favor, em Cristo Jesus. Não deixe Satanás colocar na mente de vocês que para vocês serem relevantes, vocês precisam estar em cima de uma plataforma com o microfone na mão. Não. Deus nos criou para sermos mensageiros do seu plano de salvação. É nosso dever anunciar a mensagem mais importante da história. A história de um Deus que quer salvar o seu povo precisa sim ser
compartilhada. Amém, gente? Exercícios, né, os últimos exercícios dessa série. Primeiro, você se lembra da primeira vez que ouviu falar sobre Jesus? Segundo, que medos me impedem ou nos impedem de cumprir a missão de Deus? E aí vem a Conferência Flores, aí trabalhando o tema destemida, né? Eu acho que eu vou colocar uns machos também nessa conferência aí. Tem uns machos que é mais medroso que mulher. Tá amarrado. Que medos me impedem de cumprir a missão de Deus? Ah, não, eu não sou filho de pastor. Ah, não, eu não sei falar. Ah, não, eu não sei a Bíblia. Gente, ei, o pouco que a gente sabe já é suficiente para a gente impactar o inferno, saquear almas no inferno e colocar essas almas no reino da luz. Tirem esse negócio, ah não, eu tenho vergonha. Gente, vergonha de falar que Deus veio em carne, habitou entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou, em breve vai voltar. Será que a gente não consegue decorar isso? Eu não estou falando, gente, que todo mundo tem que ter a habilidade de se comunicar. Entendeu, Edu? Não dá para eu esperar que todo mundo seja um Billy Graham. Não é assim o negócio. Mas por isso que a gente faz música, para vocês compartilharem música. Para isso que a gente vende livros lá na Da Store. Para isso que a gente grava no YouTube para você compartilhar. Então assim, gente, se nós não fizermos a lição de casa, deixa eu falar uma coisa séria aqui, com todo respeito. Aguenta os muçulmanos, hein? Porque é o seguinte, a crentaiada, o mundo ocidental, tá parando de fazer filho, hein? A família moderna ocidental, não, se você pegar Londres, as pessoas não estão tendo mais filhos. O casal moderno não quer ter mais filhos. É só você pegar as estatísticas na Europa. O continente está ficando envelhecido. Não sou eu que estou falando. O que está acontecendo? Os muçulmanos não param de fazer filho. Porque eles perceberam que a mensagem deles não é tão encantadora quanto o cristianismo. Mas a melhor forma a longo prazo para que o movimento deles se expanda é fazendo filhos, com a ideologia religiosa deles. Então, se nós não abrirmos os nossos olhos, nós vamos ver essa linha muçulmana crescer cada vez mais. Por isso que precisamos pregar o evangelho. Não estou falando aqui que você precisa fazer 5 filhos. Estou falando que você tem que adotar 10 lá na África, nem na Ásia. Estou falando disso. Se quiser, faz. Mas, gente, vamos aproveitar. Deus usa ainda vasos de barro. Sabe? Ah, não, mas eu não tenho condições. Parabéns. Se você acha isso, você é uma matéria-prima que Deus deseja usar. Amém, gente? E a terceira questão, né? Há uma pessoa específica com quem você acredita que Deus queira que você compartilhe seu testemunho ainda essa semana? Né? Ah, pastor, mas eu já mandei o link do YouTube, né? Ele nem abriu. Gente, ei, evangelistas são iguais carteiros. Você já viu o carteiro esperar você abrir a carta? Hein? O carteiro entrega a carta e vaza. Eu nunca vi nenhum carteiro me dar a carta, esperar eu abrir, esperar eu aceitar a notícia ou chorar. O problema é que a gente é um pouco isso.
A gente quer evangelizar, quer ver o resultado, e se o cara não chorar e aceitar, a gente fica com raiva dele. É isso, gente. Tá tudo errado. Vamos fazer a nossa parte. A parte de convencer é do Espírito Santo. Amém, gente? Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por tudo. Estamos em missão. Eu falei na semana passada e volto a repetir. Ide por todo mundo e pregue o evangelho. O verbo aí, no original, não está no imperativo. O verbo aí está no gerúndio. Indo, pregando o evangelho. Ou seja, vou fazer missão na África. Não, você não vai fazer missão na África, você faz missão desde a hora que você pega o táxi. Esse é o conceito missiológico do Novo Testamento. É no caminho. Tanto é verdade que os discípulos do século I eram conhecidos como os do caminho. Por que vocês acham que Paulo fazia tenda? Não é porque tem gente que defende a tese. Não, ele fazia tenda porque ele precisava ganhar dinheiro. E é o que ele sabia fazer na época. É lógico que ele precisava ganhar dinheiro, mas ele fazia tenda porque ele ficava nas estradas para as pessoas descansarem. Nas encruzilhadas das estradas do primeiro século. Então, o cara entrava, tome evangelho no cara. E louvado seja Deus, porque nós temos um missionário, um casal de missionários na Espanha, que tem exatamente esse trabalho. Eles têm uma pousada, como se fosse uma tenda de Paulo, no caminho de Santiago. O caminho de Santiago na Espanha é um caminho místico, onde as pessoas querem encontrar um divino. Então o que acontece? Eles têm uma pousada lá. Os viajantes que querem encontrar alguma coisa que eles não sabem bem o que é, eles descansam na tenda dos nossos missionários, tomam um café, tomam o evangelho, e eles vão atrás de Tiago e encontram Jesus, o Deus de Tiago. Então, olhem só como é a gente aproveitar todas as oportunidades da melhor maneira possível. Eu quero profetizar em nome de Jesus que através dos amigos de vocês e dos familiares de vocês, vocês serão a Bíblia que eles estão precisando ler. Em nome de Jesus. Amém?